Hoje nós vamos falar sobre Firebase Authentication. Eu vou mostrar para vocês primeiro os conceitos, o que é a autenticação do Firebase, como que ela funciona e como que nós vamos implementar essa autenticação através do Ionic. Lembrando que, na prática, nós estamos usando hoje o Ionic 5 e essas mesmas técnicas que a gente está usando para o Ionic 5 também vai servir para o Ionic 3 e para as versões mais antigas, ok? Eu gosto de mostrar para vocês quais são os melhores caminhos e como que você faz. Nós vamos precisar, como a gente vai usar o Firebase é da Google, a gente precisa de já criar uma conta, ok? Lá no console Firebase. Então, você vai entrar nesse link aí, consolefirebase.google.com. Logo depois que você entrar nele, você vai criar sua conta, já com uma conta do Google, e aí nós vamos preparar e inicializar a criação desse novo projeto. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é com o Firebase aberto, você vai lá criar um novo projeto, ADD Project, vai clicar lá no nome, vai clicar lá no qualquer localização, onde que vai ficar o Cloud Store, e vai dar o aceito nas condições e criar o projeto. Então, vamos criar um aqui para a gente. Eu já estou logado, tá? Eu já tinha criado um projeto, mas eu vou criar um novo aqui. Então, vamos lá, adicionar o projeto. Ele está perguntando aqui qual é o nome do projeto. Eu vou colocar aqui, ó, Cantina 2020. Ele já vai criar uma chavezinha aqui para você, que é depois para autenticar ela. Segundo passo, ele vai perguntar do Analytics. Eu vou deixar ele marcado aqui. Vou continuar. Ele está perguntando a localização que você quer colocar. No nosso caso, como estou no Brasil, eu vou manter ele aqui, o Brasil. O Brasil, tá aqui. Brasil. Eu vou dar um aceito nas condições dele e vou criar o projeto. É bem rápido a criação, ele já vai configurar um slot, né, para a gente criar esse projeto lá no Firebase. E aí nós podemos ter banco de dados, a gente pode ter funções, a gente pode ter push notifications, hospedagem, pode ter estrutura de arquivos, de fotos. Então, é uma solução bem completa que eles criam. Vamos dar uma navegada, assim que terminar de criar aqui, vamos dar uma navegada para vocês entenderem o que ele tem e como que ele funciona, tá? Cada coisinha, as configurações, e aí a gente segue aqui para a nossa codificação. Então, tá aqui, essa é a home dele. Você pode adicionar o Firebase para iOS nativo, para Android nativo, para a web. No nosso caso, a gente vai usar o web, tá? Porque o Ionic, ele trabalha, tem uma camada ali que é o web, então ele vai trabalhar para isso, a gente vai criar ele aqui. E também para Unity. Caso você esteja trabalhando com desenvolvimento de jogos, alguma coisa utilizando a Unity, você pode usar o Firebase também, ok? Aí tem essa parte de autenticação de usuários, que é onde nós vamos trabalhar. Banco de dados dele, Cloud Firestore, ele tem 2 bancos de dados. Daqui a pouco eu vou abrir lá para vocês, para mostrar quais que são. Aí tem análise de performance, Analytics, aqui Cloud Message, para enviar mensagem, aquele tradicional push notification, realização de testes. Tem uma série, logo quando você vai aqui na lateral, você já consegue ver as opções que tem, tá vendo aqui, ó, visão do projeto, configurações do projeto, daqui a pouco a gente vai trabalhar nela. Nós temos aqui Authentication, que é exatamente onde nós vamos configurar ele daqui a pouquinho. Os databases, ele tem 2, que é o Real Data Time e o Firestore. São 2 que tem... o primeiro, né, que criou foi esse aqui, ó, o Real Data Time. Ele era extremamente rápido, mas ele tem sido, digamos assim, substituído para um novo banco, a nova estrutura dele, que é o Firestore, que é esse novo aqui que eles criaram. Então, hoje, Firestore não, o Real Data Time, né, ele já está maduro, ele já está em alfa, é um banco de dados não relacional, tá, gente? Nenhum dos dois são relacional, é não relacional no SQL. E esse daqui tinha algumas limitações, tinha várias limitações, para falar a verdade, apesar de ser originalmente seu primeiro, mas o que aconteceu? Eles viram algumas necessidades, umas formas de fazer filtros, wares,
algumas necessidades de consulta e criaram o Firestore. Ele veio com muito mais robusto, muito mais escalonável e com alguns recursos que o outro não tem, que é o Real Data Time. Então, a boa parte das empresas estão migrando para o Firestore e a tendência é ele, quando ele passar a ser alfa, né, quando ele estiver já completamente desenvolvido e testado, pode ser que eles até encerrem esse Real Data Time aqui. Outras coisas que nós temos, está aqui o atalho, que é o storage, que é para armazenar conteúdo, né? Geralmente muito usado, quando o seu site usa muita imagem e tal, você armazena aqui nele. Tem as functions, que são funções mesmo, que são gatilhos, né? Tipo triggers, igual tem no banco de dados, que você pode utilizar. Tem a parte de hosting, que é para hospedagem da sua plataforma web, se você precisar. Tem também a parte de análise performance, está vendo aqui de teste, tem umas outras funcionalidades aqui que são bastante utilizadas. Enfim, tem muita coisa, gente, que dá para vocês utilizarem aí, para vocês analisarem, olha o tanto de ferramenta que tem. Então, é interessante vocês darem uma navegada, dar uma verificação de tudo que tem aqui, Cloud Message, para fazer as configurações. Depois eu vou passar uma aula para vocês só como configurar o Push Notification, para a gente usar esse Cloud Message aqui. Super legal também e é muito utilizado. Aí nós temos algumas formas, tem o e-message também, que é mensagens internas, né, interagir com o usuário no momento certo, dentro da própria aplicação, que é diferente do Cloud Message. Esse aqui é o e-message. Então a gente também vai trabalhar com ele, utilizando essa ferramenta. Enfim, tem uma série tem aqui o AdMob, isso aqui é para você monetizar, tá? Se você quiser colocar no seu aplicativo, você pode ganhar dinheiro com ele, de acordo com o uso. Esse aqui fica aparecendo aqui embaixo, aquelas propagandas que vocês já conhecem. Então, ela também é uma forma de você monetizar com ele. Então, se o seu aplicativo está sendo muito utilizado, você pode implementar. É muito fácil essa implementação. Enfim, então vamos dar seguimento aqui à nossa criação. Acabei de criar o meu projeto. O primeiro passo é fazer o quê? Criar, obviamente, as duas telas, né? Daqui a pouco nós vamos criar a tela lá no Ionic, a tela de login, para a gente configurar, trabalhar, criar a rota e configurar ela. Mas a gente precisa preparar o Firestore, o Firebase Authentication, para receber isso. Então, nós vamos lá na autenticação, métodos de login, e vamos ativar o e-mail e senha e Google, tá? Vamos ativar isso. Basicamente, o que nós temos que fazer? Abrindo lá a autenticação, já mostrei para vocês. Lá em métodos, e nós vamos ativar esses dois. Vou mostrar aqui na prática. Vamos lá aqui. Authentication, método de autenticação. Eu vou ativar aqui login e senha. Ativei. Não vou ativar esse de baixo, tá? Não vou ativar não, porque eu quero que a pessoa logue com senha. Salvei. Já ativei. Você pode ativar telefone, pode ativar pelo Google. Esse aqui eu vou ativar também, do Google. Ativar. Ele abre qual que é o projeto. Ele pergunta qual que é o seu e-mail de suporte. Você tem que configurar. É o mesmo da minha conta, como eu estou na conta da FUMEC. Estou programando ele. O nome público que vai aparecer, eu vou colocar aqui Cantina FUMEC 2020. É o que vai aparecer lá. Quando for autenticar, vai aparecer uma caixinha com isso. E aí, você pode adicionar aqui umas outras extensões, né? Umas outras permissões. E aqui está a senha e o ID dele, para caso vocês queiram utilizar para configurar. Depois eu vou mostrar como que a gente pega isso aqui lá mais para frente. Então, salvei, está autenticado. Olha aqui, Play Games, Game Center, isso aqui é da Samsung, Facebook, GitHub. Então, tem uma série. Você pode deixar logar na sua aplicação como anônimo. E mesmo ele sendo anônimo, ele vai estar autenticado, tá? Tem esse conceito de autenticação. Então, nós vamos ativar, por enquanto, só esses dois. Tem esse outro também que é bastante utilizado aqui para telefone, celular, né? Ele manda um SMS para você. Tem que configurar um gateway lá também. Logo depois que a gente ativou isso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir do momento que ele está credenciado, nós temos agora que criar a nossa chave, né? Digamos que essa chave é onde nós vamos incluir no nosso Ionic para poder credenciar, digamos assim, o nosso aplicativo para conectar com o Firebase. Para isso, nós vamos lá no projeto. Lembra que eu falei que a gente ia criar um projeto web? Vamos clicar nele e aí vou seguir o passo a passo. Vamos voltar aqui. Lá na própria raiz. Está aqui, vou criar um projeto web.
Vai pedir o nome, vou também dar o nome dele de Cantina Mac 2020, ok? Ele vai perguntar se você quer configurar o hosting. Nesse caso, eu não vou configurar o hosting, não. A gente não vai usar nada hosting, é completamente app, né? Então, não vai precisar. Vou mandar ele registrar. Quando ele registrar, ele já vai criar uma estrutura de autenticação para você colocar no seu site. No nosso, nós não vamos precisar dessa informação toda, não. Eu só preciso desse miolo aqui, ó, dessa informação do meio, tá? Só dessa minha string aqui que eu vou precisar, que é ela que eu vou usar para inicializar o meu projeto. Então, eu vou copiar ela. Logo depois que eu criei ela, eu vou criar um arquivo dentro do meu projeto. Eu chamei ele de config.ts. Posso chamar ele também de Firebase config, o nome que você quiser. E aí nós vamos colocar a nossa string lá dentro. Tá aqui, tá lá o nosso arquivo. Vamos criar ele aqui dentro da nossa estrutura. Deixa eu fechar isso daqui. Tá tudo fechadinho. Tá aqui o nosso projeto. Eu vou clicar aqui dentro do app, tá? Se você quiser criar, nós temos o environment também. Se quiser criar dentro do environment, você pode criar. Eu vou colocar aqui dentro do app mesmo. New file. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vamos chamar de Firebase. Firebase config.ts. Pronto. Firebase config.ts. Tá lá, tá o nosso arquivo de configuração. Eu vou criar aqui o export. Vou colocar const. Vou dar o nome para ele. Config. E eu vou colocar Fire, nossa estrutura, e dentro dele eu vou colocar exatamente esse código que eu estou copiando aqui, ó. Aqui. Tá lá o nosso código. Vou ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Esqueci igualzinho aqui, gente. Isso. Tá lá, tá o nosso arquivo de configuração já montado, preparado, com o nosso ID, tudo estruturado, bonitinho. Próxima etapa. Agora a próxima etapa é a gente já instalar, né, as bibliotecas que vão controlar o Angular Fire, né, que vai controlar o Firebase dentro da nossa aplicação, que é o Firebase e o Angular Fire 2. Tá aqui a nossa estrutura para a gente executar lá. Vou copiar esses dois caras aqui. Vamos executar ele aqui, ó. Nosso servidor está rodando. Abrir um novo. Tá lá. Executei. E aí eles vão instalar já vai preparar toda a estrutura, tanto, tá os dois aqui, ó, tá vendo aqui? npm install Firebase e Angular Fire 2. Então, eu já vou preparar essa instalação. Enquanto isso, vamos seguindo aqui, enquanto ele está instalando. E aí a gente precisa preparar, tá? Já preparar a instância do nosso, né, tanto esses do app module, essa parte do Angular Fire, quanto o Firebase. Então, já vamos criar essas configurações. Para isso, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir o app module, já vou importar aqui. Tenho que importar esses dois caras aqui. Vamos lá. Está terminando aqui. Deixa ele carregado. Vamos abrir o nosso app module aqui, o app module. O app module já está carregado. Eu vou importar aqui o Angular Fire module, do Angular Fire 2. Só Angular Fire 2. Angular Fire 2. E aí, qual que é o que nós vamos importar? É o Angular Fire module. Já tem também, pessoal, outras bibliotecas para manipulação, tá? Você pode instalar as outras também. Eu vou dar um import aqui. Ele ali para carregar. Vai ser o Angular Fire barra alf. E aí eu vou importar o Angular Fire alf. Tá lá. E por último, eu vou importar exatamente aquele arquivo que nós acabamos de criar, que é o nosso Firebase ponto barra ele aqui, ó, Firebase config.
E o nome do nosso que eu criei lá é o Firebase Config. Então já está aqui, já está todos os nossos imports. Eu vou precisar de colocar a inicialização dele. Então, a primeira coisa, vamos colocar o provider, o AngularFire Auth. O provider. Quebrar ele aqui. Opa, pode deixar assim, vou colocar aqui. Deixa eu copiar ele aqui. AngularFire Auth. Depois, o que mais que nós vamos fazer? Depois que nós importamos, dentro do imports aqui, ó, eu vou colocar a configuração dele. Vai dentro dos imports. Deixa eu separar esses imports aqui. Eu gosto de quebrar assim para ficar fácil a gente ver. E vírgula. Aí eu vou colocar aqui AngularFire Module. Ponto. Inicialize app. Tá lá. E o que eu vou passar aqui dentro? Eu vou passar o Firebase config. Ponto. Fire. Aí, configurei. Gente, simples, ó. Já está configurado. Já está estruturado. Deixa eu ver se tem... Opa, tem esse ponto e vírgula aqui não. Já está preparado a base da nossa execução. Então, a partir desse momento, quando a aplicação estiver rodando, ela já está configurada para receber esse serviço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o nosso provider, eu vou criar o nosso service, né? Se você vai usar service ou provider, isso depende da versão do Ionic, tá? Nessa que está na tela aqui é o Ionic 3, é o provider, e aí a gente vai criar esse serviço aqui. Então, vamos lá. Vou chamar ele de Auth Service, só de Auth, né? Vamos lá. Opa, como é que não? Embaixo. Ionic. Mas só de Auth, tá? Só de autenticação. Pedir para criar uma pastinha chamada Service. Eu acho que não vai precisar, só colocar de Auth mesmo. Sim. Eu coloquei aqui, como eu falei com vocês, a gente está usando o Ionic 5. Se você estivesse utilizando o Ionic 3, ele estaria funcionando. O Ionic 5, ele passou chamado Service, igualzinho ao Angular, né? Então, Service. Barra. Vou voltar ao que estava lá naquela hora. Bonito. Vai criar. Ele vai criar a pastinha ali, Service, e vai estruturar ela para mim. Bora lá. Eu pedi para ele criar a pastinha Service. Deixa eu mostrar para vocês. Opa, tá aqui dentro, Service. Aqui. Eu gosto de organizar. Ele criou o arquivo spec e o nosso Auth Service já preparado. Ok? Então, lembrando, se for Ionic 3, é Provider. Se for Ionic 5, é Service. E eu coloquei esse Service barra Auth porque eu gosto que ele crie uma pastinha, porque senão meu Service estaria aqui dentro, junto com o app component e tal, ele estaria ali misturado com os outros. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a inserir as configurações. A primeira coisa é fazer os imports, tá? Nós vamos importar o AngularFire, vamos importar o Firebase, lá que é o chamado direto do Firebase App. Nós vamos importar o Auth Provider do Firebase. Depois, nós vamos inserir dentro lá da nossa classe o nosso objeto user, que vai ser do firebase.user, e no nosso construtor nós vamos colocar o AngularFire Auth para ele reconhecer. E dentro do próprio construtor, logo na hora que ele estiver carregando o nosso construtor, ele já vai dar o subscribe para buscar o estado que está, o auth states, para buscar o estado que está aquele objeto user. Se ele já estiver logado, ele já vai autenticar automaticamente esse usuário. E aí nós vamos ter que fazer alguns métodos. Aqui está o seguindo with e-mail, que é fazendo o login via e-mail, tá? Como é que você vai autenticar isso via e-mail, que é o que nós já colocamos lá configurado. Então, nós vamos usar esse método. Basicamente, a gente chama esse método também quase com o mesmo nome, né? Seguindo with email and passwords, do próprio AngularFire. Tem lá o SYNGAP para a pessoa também fazer a credenciamento, tá? Nós temos o Get Authenticated,
para verificar se ele está autenticado, porque se ele não tiver autenticado, ele vai retornar nulo, né? Então, se ele tiver diferente de nulo, ele está autenticado, ele está logado, ou aquele objeto, né, tá instanciado. Aí nós temos também o método getEmail. Nesse método getEmail, ele vai carregar o usuário e o e-mail dele. Primeiro vai verificar se tem usuário e se aquele usuário tem um e-mail. Isso aqui é só para ele não dar o erro de undefined. O Singout é para você chama também um método do próprio Angular, é um promises, e esse é para você fazer o logoff, né, da aplicação. E por último, esse outro método aí é um método do Google, para você fazer a autenticação via Google. Como é que ele vai retornar? Para fazer a autenticação via Google, você vai precisar ali, ó, do Google Auth Provider. Então, a gente vai precisar de dar o Auth Sign, a gente vai precisar de cadastrar ele, e aí, para a gente cadastrar ele, eu falo qual é a forma que eu quero carregar o meu cadastro, né? Como que eu vou conectar. E aí, eu estou falando o seguinte, se a pessoa não estiver usando o Cordova, se você estiver rodando a sua aplicação e você estiver em modo de teste, que é o nosso caso, ele vai chamar esse primeiro if aí. Quando você está rodando ele no navegador, ele vai chamar um pop-up. Aí vocês vão ver que quando eu for logar ele pelo navegador, ele vai chamar um pop-up. Quando ele estiver rodando o Cordova, quando ele já estiver compilado, já for aplicativo, ele vai chamar o redirect mesmo. E aí ele vai autenticar usando o recurso mesmo interno do próprio sistema, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro identificar. Esse aqui eu estou mostrando como que você vai ativar o seu service. Como eu estou usando o Angular 5, quando eu crio o service, ele já está identificado no App Provider, tá? Ele já está como um provider lá na nossa aplicação. Se você estiver usando o Ionic 3, será necessário você vir aqui no App Model, igual eu estou mostrando aqui, ó, e importar o seu serviço e depois ir lá no Auth Service e colocar aí dentro do provider lá. Nós não vamos fazer isso porque nós estamos usando o Ionic 5. Ok? Então, antes de eu mexer no App Component, vamos preparar aqui o nosso serviço aqui. Eu já tinha deixado ele pré-preparado, tá, gente? Para a gente ganhar tempo. Vamos fazer os imports. Eu vou copiar tudo aqui, deixar tudo já preparado. A gente não perder tempo. Então, tá lá. Tudo configurado. Faltou importar esse cara aqui. Na verdade, a gente não vai usar o HTTP Client, não. Vou tirar ele. Não precisa dele, não. Ok? Então, tá aqui. Tá montado. Nossa estrutura preparada. Aqui não teve nenhuma mudança. Tudo legal. Então, vamos continuar. Então, nosso serviço já está preparado. Agora, nós temos que fazer, lá no App Component, que quando ele começar a carregar, tá? Ele já chama esse serviço. Então, eu vou injetar ele e criar o meu auth para ele identificar lá. Vamos fechar aqui. Vamos lá no meu App Component, que é o primeiro componente que é executado, né, gente? Nunca esqueçam isso. E eu vou criar ele aqui, ó. Então, private. Vou chamar ele de auth. Dois pontos. Service. Ele já importou aqui. Tá lá no Service, auth Service. Bonitão. Tá lá já carregado. Já injetei ele. Agora vamos criar a nossa página de login. Até então, já está pré-preparado para executar. Vamos criar a nossa página de login. Então, vocês lembram como é que criam? Ionic serve. Serve não, gente. Ionic generate page. Qual página que nós vamos criar? Nós vamos criar a página. Aqui eu não estou criando estruturas de páginas, eu vou deixar ele solto aqui dentro mesmo. Eu poderia colocar numa pastinha, igual eu coloquei em service. Mas eu vou colocar aqui, ó, login. Ele vai criar a pastinha login ali para mim. Então, criou aqui login. Olha que legal. Já estruturou o login, tudo bonitinho, já criou meu arquivo de rota, já preparou ele todo. E se eu for aqui nas minhas rotas, o login já apareceu aqui, ó. Então, eu já consigo acessar o login. Certo? Bonitinho lá, já está pré-configurado. Minha rota já está montada. Se eu for aqui dessa parte, já criei o meu login. Portei lá o nosso projeto, ele já criou, já fez essa configuração toda para mim, né, do login da minha página, já colocou ele lá declarado no entry page, já também preparou a nossa rota. Aqui que começa a ficar diferente. Aqui eu estou dizendo o seguinte,
Lembrando que o slide ele está no Ionic 3, na prática nós estamos fazendo o Ionic 5. E aí vocês vão ter a representação do que é o Ionic 3, como que é feito, e também vai vir na prática como que é trabalhar com o Ionic 5. Então vocês vão ver a diferença dos dois. Nesse daqui eu estou mudando a rota. Eu estou falando que o root page vai ser login page. Estou falando o seguinte, carrega primeiro o login page, ok? Então quando ele carregar, ele vai carregar o login page, e aí eu vou precisar de fazer dentro do meu login 4 métodos, que é o método de login, o método de resetar a senha, o método de login com Google e o SimGap. Aí dentro do meu TS, eu vou importar o meu formulário, é aquele que eu já coloquei lá, vocês viram que ele está lá importado. Você não pode esquecer de importar os módulos, como eu fiz lá lá no módulo, né, no app module. Nós vamos também criar essas variáveis, login forms e login erro, e vamos injetar o form builder. Depois, o nosso construtor, neste caso aqui específico, o nosso construtor, ele vai ter o Nav Controller. Como a gente está usando o Ionic 5 com rotas, eu não estou usando o Nav Controller. Vou ter o Auth Service, vamos conferir aqui. Olha lá. O Auth Service, que é exatamente o Auth Service que eu criei lá. E vamos ter também o App Builder. Vamos ver aqui como que está a aplicação. Daqui a pouco eu vou entrar, além do App Model, que eu já importei ele lá, o React Forms, eu preciso também colocar aqui, ó, no App Module, login, ele já deve estar aqui, ó, Forms Module, eu tenho que importar o React Forms também, porque senão ele não reconhece dentro deste módulo. Por isso que ele está dando aquele erro lá. Salvei, no momento que ele está salvo aqui, fechou. Vamos voltar lá para ver como que vai ser o resultado. Deixa eu logar aqui de novo, login. Já vai carregar a estrutura. Então, tá aqui a nossa tela de login. Quando eu clicar aqui, cadastrar, ele já vai chamar e vai fazer o nosso login. Vamos dar continuidade. Nós criamos já a estrutura, né? Que era o login page. Nesse login page já tinha aqui o meu login. O meu login tem tanto e-mail como senha. O último tem a nossa estrutura, que é o último foi digitado, né? Olha lá. Você pode mostrar e não. Pode salvar, porque tem ali aquele storage. Eu coloquei ali o storage para ele salvar. Esse aqui, last password. Ele mantém lá dentro do local storage. Tem a chamada da criação do meu form builder, né? Dentro desse form builder, eu tenho meu e-mail, password e última senha. Ele vai estruturar. E aí, quando eu clicar no login, ele vai chamar, quando eu clicar lá no submit, ele vai chamar esse cara aqui, vai verificar se ele está válido, se o meu formulário está válido, se o meu formulário está válido. Ele vai preparar a minha credencial e vai autenticar lá no nosso Firebase. Então, tá aqui. Vou colocar aqui, por exemplo. Então, vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente testa lá. Então, esses aqui são os passos a passo. Eu vou colocar lá para vocês esse slide para vocês seguirem, ok? Aqui é o nosso HTML, que já está montado também. Depois falta colocar o esqueceu a senha e o botãozinho de registrar com o Google. Tá aqui, esse é o nosso layout, ele está um pouco mais simples, tá? Você seguindo esses slides aqui, ele vai ter esse layout um pouco mais simples. Nós fizemos um aqui mais bonitinho, digamos assim. E o que eu preciso fazer? Criar, eu vou clicar para quando ele for salvar, ele já vai salvar. Nesse slide, estou mostrando como você cria a página de registrar, tá? Mas eu não vou criar uma outra página, não. Eu vou registrar por aqui. Quando você clicar em registrar, eu vou chamar o meu método de registrar usando os dados que estão nesse mesmo formulário. Então, eu vou ficar com uma página só. Eu não vou criar outra, não. Aqui eu estou mostrando como é que você cria outra, configura ela e faz todo o passo a passo também para ele ter. Então, você teria duas páginas, uma página de login e uma página de registro. No meu caso ali, ele vai ser a mesma página que vai fazer as duas coisas, ok? E aí, nós vamos ter que mexer no App Component. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, antes de a gente mexer no App Component, ver se está funcionando. Ver se ele vai autenticar, o que ele vai fazer. Eu falei que tinha que ter 6 dígitos. Lá. Assim, ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Vinícius Tolentino.
Vamos aqui na autenticação, continuar no console, vou lá para o meu Authentication. Meu Authentication não tem nenhum usuário criado. Eu vou criar o usuário aqui, vou mandar registrar. Vamos ver o que ele fez. Já logou. Ele já logou e redirecionou. Vamos ver se ele já apareceu aqui. Usuário criado, olha lá que legal. Já está autenticado. Quando eu entrar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para minhas telas. Tá lá. Tá logado. Ainda não carreguei, obviamente, meus dados aqui. Daqui a pouco eu vou carregar, vai aparecer meu nome bonitinho. Tudo ele vai buscar lá da nossa base. Mas ele já está autenticado, tá? Ele já está logado. Se eu colocar aqui de novo, login. Agora, se eu colocar, por exemplo, um valor que não existe, vai entrar, ele vai gerar um erro, olha lá. Eu estou mostrando aqui exatamente a mensagem que vem do Firebase, tá, gente? Por isso que ela está em inglês. Lá ele não encontrou esse usuário. Esse usuário não existe na base. Ou pode ter sido deletado. Se eu já entrar aqui com Vinícius, @tolentinos.com, ele já está criado. Quando eu mandar, ele vai redirecionar. Aí logou, redirecionou, estou mandando para redirecionar na aba 3. Onde que eu estou mandando isso? É aqui, gente, ó. Quando ele encontra o login, ele verifica, cria as credenciais, aí manda para a aba 3. Eu vou mandar ele aqui para a aba 1 para ficar mais bonitinho. Se é 1, se é 2. É a aba 2, que é essa daqui. Vou mandar ele redirecionar para a aba 2. Ok? Quem mais nós vamos fazer aqui? Agora, nós temos que fazer a chamada lá no início para ele carregar. Vai verificar se o cara está logado ou não. Aí eu vou fazer como que eu vou fazer isso? Vou voltar lá para o nosso App Component. Tá aqui. Ele está inicializando. Tá aqui a inicialização do App Component. Ok? Tem o reads dele. Tá verificando. Fora dele eu vou fazer a chamada desse nosso this.alpha.outstates. Aí nós vamos dar um ponto subscribe. Nós vamos fazer o subscribe. E no subscribe nós vamos carregar o user aqui, ó. User. Vamos ver se ele vai carregar. Se tiver usuário, aí eu vou verificar se ele vai vir ou não. If user. Quer dizer que veio o usuário. Se ele vier, eu vou redirecionar para ele. Se não, se ele não vier, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para minha tela de login, onde nós temos o redirecionamento. Eu vou pegar ele aqui, ó. Então, se tiver usuário, ele vai mandar para alpha2. Deixa eu só pegar aqui a minha rota. Cadê o carinho de rota? O router aqui. Para poder redirecionar, senão ele não vai conseguir redirecionar. É minha rota. Então, tá lá. Se o carinha existir, ele vai para a rota 2. Se não, ele vai para login. Se estiver logado, ele vai para a rota 2. Se não, ele vai para login. Vamos ver se ele vai, o que vai fazer aqui, ó. Ele já está carregando na rota 2. Por quê? Porque ele está logado. Lembra? Então, agora nós vamos criar aqui. Nós já temos a nossa estrutura. Eu só vou clicar no botão. Vou criar um botão aqui e fazer logout. Ok? Dentro da tab 1. Então, vamos abrir aqui a tab 1. Tab 1. Está aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso chamar o meu serviço aqui dentro. Vou dar um public auth ok? Para quando eu entrar, eu tenho aqui o logout dele. Sininho. Tem um singout aqui, ó, singout. Aí eu vou chamar esse cara quando eu clicar. Ok? Vou pegar aqui a minha abazinha, vou criar uma nova aba. Deixa eu abrir meu HTML.
verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um item novo. Deixa daqui. Ele não vai ser carregado automático. Qual que é a cor que nós vamos usar? Vamos usar aqui configurações. Deixa eu ver as cores que tem aqui. Vamos pegar uma corzinha aqui. Para sair, qual que fica legal para sair? Escuro. Vou pegar esse cinza aqui. Então, estou colocando ali set color. Faltou isso, essa cor. Qual o ícone que nós vamos usar? Aqui nós temos que ver algum ícone dentro do próprio Angular, né? O próprio Ionic. Ion, icons. Um close aqui, deixa eu ver se tem um close. Não é o close, exit. O exit, olha lá que legal. Nós temos esse e esse. Deixa eu ver o padrão que a gente está utilizando. É as coisinhas abertas. Então é esse mesmo. É o exit outline. Exit outline. Eu vou colocar o nome dele aqui. Exit outline. E aqui vou chamar o meu método para sair. Qual que é o método para fazer logout? O método para fazer logout eu vou chamar esse meu serviço, alpha, ponto, vou pegar o nome dele lá, de singout. Vou pegar ele aqui dentro primeiro. Aí. Ponto. Deixa eu chamar esse meu método aqui dentro. Lá dele, eu faço meu subscribe, log out. Vou colocar sair ou logout mesmo. Todo mundo conhece já esse termo, não tem problema nenhum. Tá bonitinho, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Olha lá, logout já está lá. Agora falta fazer o quê? Falta só chamar o meu método this.alpha.hangout.then. E se eu quisesse colocar alguma coisa aqui para ele informar e tudo. Console.log logout realizado com sucesso. Realizou logout. Agora, se eu carregar a aplicação aqui, ó, várias e várias vezes, olha lá. Ele redireciona, tá vendo? Deixa eu abrir no outro aqui, 8200, para vocês verem. E aí, o que que ele faz? Só que o time aqui não tá legal por causa disso. O que que acontece? Ele tá carregando a outra tela primeiro para depois o login. E eu vou ter que trocar isso. Eu vou ter que vir aqui na rota. A minha rota tá fazendo assim, ó. Se ele não tiver nada, ele vai para tabs, tá vendo? Se ele não tiver nada, ele vai para tabs. E aí a gente tem que trocar isso aí. Tem que informar qual que ele vai carregar de origem, né? Quando ele não tiver nada. Posso colocar aqui tabs. Vamos deixar assim primeiro, só para a gente testar aqui. Pegou? Pegou nenhum? Tá, vou. Isso, arroba
Teams.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A senha. Já logou. Carregar de novo. Carregar de novo. Agora ele já vai estar autenticado. Ele já reconhece. Ok? Então, se eu for carregar aqui os meus dados, eu já consigo carregar os dados. Bonitinho. Travado. Sair. Ele já desloga. Tá vendo? Reparou que deslogou dos dois? Ele já desloga dos dois. E aí, só tem que mudar a nossa rota aqui, ó. Essa aqui vai ser a rota vazia. Essa aqui vai ser tabs. Isso aqui ele estoure a carga dos tabs, tá, gente? Eu tenho que configurar ela também. Vou ter que voltar aqui, como eu vou mexer com rota, vou voltar para as rotas. Tá lá. Sem rota nenhuma, tá no login, tá vendo? Eu já tinha mandado ele salvar, né? Como eu tinha mandado ele salvar, já salvou. Qual que foi o problema? Olha lá. Eu mudei minhas rotas, agora tem tabs. Ele não encontra mais tabs. Que agora tem tabs. Dentro de tabs tem outro tabs. Olha lá. Tabs e tabs. Aí eu vou ter que apagar esse cara aqui. Agora funcionou. Bonitinho. Rota carregada. Tá logando. Legal. Vou voltar para 8200. E ver as duas aplicações aqui. Agora ele não carrega mais. Tá vendo que ele já carregou o login. Aí depois que ele identificou que estava logado, ele redirecionou. Se eu pegar, fazer logout de novo, tem que mexer lá na rota. Opa, ele não tá falando que não existe aquela rota, que é essa daqui. Que é a rota vazia, né? Login. Duplicado aqui. Poderia ter usado um redirect, tá, gente? Poderia ter usado um redirect aqui, ó. Deathmatch. Full. Redirect to. É isso, ó. Agora ele não vai ficar mais na raiz. Ele vai redirecionar automaticamente para... Se eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar o 8100 para vocês verem aqui de novo. Ali, eu tô falando o seguinte, não, ele não vai ficar na raiz. Quando ele não tiver nada, ele vai para login, tá vendo aqui? Agora funcionou. Loguei. Ele atualizou lá para mim. Tá bonitinho. Se eu recarregar, redireciona. Identificou. E aí você pode colocar um timer, né? Quando você tá, sabe aquele splash? Então você coloca um splash para ele rodar a autenticação antes de acabar de carregar. Ele identifica se você já está logado. Então quando a tela abrir, quando sair o splash, você já está nessa tela aqui. E aqui o splash não tem, né? Então se você deslogou, ele já saiu montado. Finalizado, pessoal. Então, na próxima aula nós vamos trabalhar mais, logar aqui de novo, nós vamos trabalhar depois a manipulação dos dados, né? E aí eu vou carregar os dados, vou salvar aqui o nome, vamos mudar essa foto, vamos carregar esses dados todos para a gente manipular isso aí.